Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre a água e as suas curiosidades e por que ela é uma fonte de vida riquíssima, né? Então, primeiro aqui a gente vai entender a quantidade de água presente no nosso corpo, que ela varia conforme a idade. Então, perceba aqui que a gente tem a representação de um bebê, né? Que ele tem de 75% a 80% de água no seu organismo, mas que com o passar dos anos, a gente consegue ver lá o último elemento que a gente representou ali, ó, né, com 60 anos ou mais, a pessoa tem menos do que 50% de água no seu organismo. Então, conforme vão se passando os anos, a pessoa vai ficando mais velha, é importante que ela se hidrate muito mais, que ela tome mais água ao longo do dia. Além disso, a gente tem que entender que alguns órgãos, para ter um bom funcionamento, eles têm em sua composição muita presença de água, né? Então, por exemplo, aqui, como é no caso dos pulmões, o fígado e os rins, e outros que têm menos água na sua composição, como é o caso dos ossos. Mas, além da gente utilizar, consumir a água no nosso dia a dia, no suor, nas lágrimas, na urina, até mesmo para a gente respirar, enfim. Quando a gente faz algumas atividades físicas, é importante que a gente tome muito mais líquido. Então, vamos entender aqui um estudo, né, dados estimados, de 1 hora de alguma atividade física ou dessas aqui que a gente colocou. Então, por exemplo, sob o sol eu gasto 1,5 litro, né, 1.500 ml. Quando eu tô correndo ao ar livre, 1.300 ml ou 1,3 litro, né, nadando, fazendo esteira, limpando a casa, ou simplesmente caminhando, ou até mesmo parado, né? Então eu preciso tomar muito mais água ao longo do dia se eu fizer alguma atividade física. Além disso, a água ela é muito importante porque ela traz alguns benefícios. Ela traz um bom funcionamento do coração, ela torna a pele mais hidratada e com elasticidade, os olhos ficam mais lubrificados, mais molhadinhos, né? Não ficam tão ressecados. Eu tenho remoção de toxinas que através da urina, né? Eu consigo ficar com um bom humor, um bem-estar, e também eu trago a manutenção da força muscular, né? Além disso, outros benefícios também. Ajuda a perder peso, regula a acidez do meu estômago, não fico com dor de estômago. Eu hidrato a pele e o corpo, como a gente já viu, evita dores de cabeça, fortalece o sistema imunológico, melhora o condicionamento físico. Bom, e se eu não me hidratar, o que acontece? A ausência de água, ela pode causar várias coisas. Eu posso até ficar sem alimento, mas se eu ficar sem água por mais de 2, 3 dias, eu posso até vir a morrer, né? Por quê? Porque causa vários problemas, como problemas de memória, metabolismo lento, quer dizer, eu fico mais lerda para fazer as coisas, eu tenho mais cansaço, né? Eu tenho infecção de urina, eu trago mais inchaço no meu corpo, como mostra aí a situação das mãos, eu aumento a vontade de comer, meu apetite aumenta muito mais, eu fico mal-humorado, irritado, com dor de cabeça. Então, a quantidade de água que a gente tem que tomar, vamos tentar entender qual é a quantidade ideal. Então, a quantidade ideal aqui que a gente tem que consumir de água por dia é 2 litros ou, traduzindo, 8 copos de água. Mas preste atenção, porque a quantidade de água diária, ela aumenta dependendo também do peso, além da atividade física, além da idade, né? Então, quais são os melhores horários para se beber água? Logo que a gente acorda no jejum, antes da refeição, 30 minutos antes, quando eu tenho alguma sensação de cansaço, mau humor, aqueles problemas que a gente viu, né? Quando eu for dormir 30 minutos antes, quando eu for fazer qualquer tipo de atividade física, antes, durante, depois, né? Então leva sempre uma garrafinha de água ao longo da tarde e assim por diante. Eu não preciso sentir só sede para poder beber água, eu vou bebendo ao longo do dia. Mas não é só beber água, existem outros alimentos que também têm água. Os próprios alimentos industrializados, embora não sejam os mais ideais, eu tenho também que quem tem maior composição de água são alguns alimentos naturais e frescos, que são os mais indicados, né?
Então, tem alimentos que têm 90% de água em sua composição, como a pepino, a melancia, o melão, o abacaxi, o tomate, a maçã. Além disso tudo, é importante a gente reduzir a quantidade de sal nos alimentos, né? Mas a água não é só para o nosso consumo, a gente tem que entender também aonde a gente utiliza esse recurso da água. Por exemplo, no nosso dia a dia, na casa, no uso doméstico. Olha como é importante a gente usar de forma consciente. Você sabia que no uso doméstico, ou seja, no uso da água em casa, apenas 7% é de alimentação, que o resto, 93%, vai para higiene e limpeza? É isso mesmo. Então é importante a gente economizar, usar água de uma forma consciente. Por exemplo, reutilizar água de lavagem de máquina de lavar roupas para lavar o quintal. Outra forma de a gente economizar, escovar os dentes, não deixando a torneira ligada, aberta. A gente só vai abrir quando a gente for enxaguar a boca, né? Por exemplo, a água também ela é usada em outras frentes, né? Pelos homens, pelo homem, pelos seres humanos, como na agricultura, na irrigação, né? Onde eu consumo muita quantidade de água para produzir os alimentos industrializados e os frescos, né? Para geração de energia elétrica, que são através dos rios, a água também em indústrias para produzir os alimentos industrializados, para limpeza e lavagem dos equipamentos, e no uso doméstico, como a gente viu, que é na nossa casa, por exemplo, tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. E a grande novidade é que a gente agora já tem Instagram, tá? É Mãe pra Tudo nesse endereço que você pode ver. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho para toda vez você ficar sabendo de uma nova publicação nossa, tá bom, pessoal? Até os próximos vídeos.